pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula 7 do módulo Oracle Hack. Hoje vamos continuar com a nossa parte prática. Só relembrando que na aula anterior trabalhamos um pouco mais sobre as configurações das conexões envolvidas no Oracle Hack. Lembram? Conversamos a respeito de rede, conexões de rede, a forma como essas conexões aconteciam. Conversamos também a respeito da nomenclatura das placas, de como que funcionava o interconnect, né? E como que a gente trabalhava com scan. Então, comentamos algumas coisas só teóricas, mas que com certeza também são muito importantes no nosso curso de hack. Eu já comentei que o Real Application Cluster, ele tem muita teoria envolvida, então a gente vai estar sempre fazendo algumas aulas com mais teoria do que prática, para que possamos tirar sempre essas dúvidas, possamos então sempre aparar essas dúvidas, essas situações. Aprendemos também algumas nomenclaturas e configurações necessárias para se trabalhar no nosso ambiente. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco com o que a gente aprendeu na aula anterior e vamos aprender mais algumas novidades, hoje sim, através de alguma prática que vamos estar fazendo, vamos estar trabalhando. Na aula 5, a gente instalou o Oracle ASM, as libraries necessárias para a configuração do Oracle ASM no Oracle Linux, o ASMlib. Aqui eu acho interessante a gente fazer um pequeno parênteses, ou seja, dar uma pequena pausa, para explicar que depende do sistema operacional que a gente vai utilizar. Isso aqui é muito importante, dependendo do sistema operacional utilizado, pode ser que não utilizamos o ASMlib como library do ASM. Vejam, isso não significa que eu não estou utilizando o ASM, apenas que a library a ser utilizada é outra do referido sistema operacional. Aqui eu aproveito para fazer um comentário que eu não tinha feito ainda, mas que é bem pertinente, é muito importante de saber, que o Oracle Hack é compatível com sistemas operacionais como Solaris, AEX, HPUX, SUSE Linux, Oracle Linux Enterprise, que é o que a gente está utilizando, Red Hat e outros vários. Homologados e alguns não homologados, que a gente sabe que algumas vezes colocam para funcionar, colocam como teste. Só lembrando, é claro, que os homologados que fazem parte da matriz de suporte da Oracle são aqueles que você pode abrir um chamado, enfim, que eles vão te atender, não vai ter simplesmente aquela resposta assim, olha, o seu sistema operacional não é homologado para trabalhar com o Oracle Hack e por isso você ficaria sem suporte. Então, como eu sempre comento, é importante, antes de fazer uma instalação, pegar a matriz de compatibilidade, pegar a documentação e ver se o seu sistema operacional, o sistema operacional que você pretende usar, ele é realmente homologado pela Oracle. Porque uma coisa é conseguir instalar e a outra é instalar e ser homologado. Correto? Bom, para configurar o Oracle ASM, a gente vai precisar configurar o ASMlib dentro do nosso sistema operacional, para deixar pronto para receber os discos que vão compor o Disk Group. Conforme a gente já conversou nos outros cursos, conforme falamos isso também no curso de DBA Pleno, foi comentado, foi montado o hack, enfim, criado disco, adicionado disco, tudo isso dentro do ASM. Já fizemos esse processo que estamos fazendo aqui, mas a gente está relembrando, e caso alguém não tenha visto, caso alguém tenha passado, ou até mesmo alguém que esteja começando pelo curso de hack, já não fez com a gente, mas fez outros cursos, que talvez tenha uma dúvida, então vale sempre relembrar. Bom, o comando que eu vou fazer dentro do sistema operacional, vocês já sabem, eu sempre comento, que toda vez que tem a notação do sustenido aqui, ou do sinalzinho tralha, significa que quem está executando o comando está logado como root. Então, o root é o cara que vai executar o comando, Oracle ASM configure "-i". O usuário, as perguntas aqui estão em português, eu coloquei para facilitar o entendimento aqui no nosso sistema operacional. Muito provavelmente, quando a gente for executar, ele vai estar em inglês. Pergunta qual usuário que vai possuir a interface do drive, do ASMlib, o grupo padrão que vai possuir a interface do drive, Oracle com grupo install,
Eu poderia aqui criar um outro Oracle, um outro owner específico, mas vou colocar aqui o Oracle com o install. Se eu quero iniciar o drive da biblioteca na inicialização, veja que aqui eu respondi com Y, para que eu realmente quero. Verificar os discos do Oracle ASM na inicialização. Vejam que aqui eu não respondi com Y. É só uma dica, algo interessante, porque sempre que ele traz aqui entre colchetes, significa que esse é o default. Se eu simplesmente der Enter, ele vai pegar o Y, que é o default. No caso aqui eu coloquei Y porque o default era N, ó. Ou seja, ele não iria iniciar o drive da biblioteca do Oracle ASM na inicialização. Como eu queria, eu dei o Y. Aí ele vai fazer a configuração e vai dar OK. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá na nossa máquina virtual, subir a nossa máquina virtual e fazer essa configuração na prática, para a gente ver como que ela vai funcionar. Aqui na nossa máquina virtual, a gente só precisa garantir que tenhamos realmente o snapshot da aula anterior. Veja aqui, final, aula 5. É aula 5 porque a aula 6, como ela foi 100% teórica, então, claro, não tivemos prática para ela, por isso que não temos o snapshot da aula 6. Então, eu vou aqui na aula 5, iniciar ela, né, no snapshot da final da aula 5, iniciar ele. E eu vou fazer a configuração do Oracle ASM. Aguardar iniciar. Logar como Oracle, como root. Nossa senha Oracle. Ok, carregou. Vou abrir um terminal. Dentro do terminal eu vou digitar Oracle ASM configure -i. Aí ele vai fazer a pergunta: qual que é o usuário default proprietário do driver da interface? Usuário Oracle. Qual que é o grupo do proprietário do driver? O install. Eu desejo startar o ASM Library Driver no boot? Agora é a hora que eu digo que sim. E agora é a hora que eu não preciso responder, não preciso colocar Y. Se eu colocar não dá nada, não dá erro, mas como ele já traz o default, configuração feita. Oracle ASM, se eu digitar aqui, ele já me traz a lista de comandos. Se eu colocar Oracle ASM list disks, ele não vai me listar disco nenhum, claro, porque eu não tenho nenhum disco criado dentro do meu ASM, certo? Então, com isso, eu fiz a configuração do meu da minha library do ASM, do meu ASM Library. Ó, se você ver, ele fez ASM Library Driver Configuration, feita a configuração, ok? Então, esse é o primeiro passo para que eu realmente tenha que eu possa instalar o ASM, que é a base do meu Oracle Hack. Bom, voltando então para a nossa parte teórica, configuramos o ASMlib. Agora a gente vai configurar o host com os IPs. Configurar o host é configurar arquivos de hosts para que a gente tenha os IPs específicos. Como a gente viu na aula anterior, a gente tem que configurar os IPs das máquinas, claro, para que os nós consigam se encontrar, para que os nós tenham o heartbeat, para que eles consigam se encontrar e saber
que eles fazem parte do nó do cluster, né? Que eles fazem parte, que são nodes de um determinado cluster de hack. Assim, a gente precisa fazer a configuração no arquivo do sistema operacional chamado hosts. É um arquivo que se encontra no servidor, no endereço etc, com o nome de hosts. Para que a gente faça isso, para que a gente edite esse arquivo de hosts, eu vou utilizar o vi, com o nome de hosts, eu vou utilizar o comando vi etc/hosts. Como eu já comentei aqui, ele tem que ser feito, é um arquivo do root, então ele tem que ser editado com o root. E eu vou colocar dentro dele algumas configurações interessantes. Quando dentro de um arquivo, é um arquivo de configuração, eu coloco o sinal de sustenido na frente, significa um comentário. Então isso aqui é um comentário, esse aqui é outro comentário, e eu tenho 4 comentários aqui dentro. Eu vou colocar o meu IP privado, o IP público, o virtual e o IP do scan. Eu vou colocar todas essas linhas dentro do host de cada uma das minhas máquinas virtuais. Ou seja, se eu tiver 2 nós no rack, eu vou ter aqui, ó, dentro do rack 1, eu vou ter o endereço do próprio rack 1, da interface privada, e do rack 2 da interface privada, da interface pública de um, da interface pública do outro, do virtual do um, do virtual do outro, e vou ter os scan, os 3 scan, que a gente viu, comentou alguma coisa na aula anterior. Essa formação, essa forma de trabalhar, onde eu coloco o IP dos scan aqui dentro, não é a forma normalmente, ou melhor, usualmente colocada quando eu vou trabalhar num sistema operacional, numa empresa, enfim, porque as empresas normalmente trabalham com DNS. Então aqui, como eu comentei, a gente tem que ver que colocamos os endereços que serão nas nossas 2 máquinas do Oracle Hack. Essa ressalva importante, ela tem que ser feita para que, se por um acaso amanhã ou depois vocês forem olhar em alguma empresa ou forem fazer alguma instalação numa empresa que utilize DNS, você não vai colocar os 3 endereços de scan informados lá dentro. Se você por acaso tem na sua máquina já um serviço de DNS, você já configurou, já sabe configurar, já tem esse conhecimento, você pode comentar as 3 linhas do scan, e a gente precisa definir no DNS para o round robin 3 endereços da mesma subrede que os IPs públicos. Se você olhar, voltando aqui, o scan ele é da mesma subrede do IP público, 198, 192, 168, 56, 192, 168, 56 da mesma linha de IPs. Então, tem que configurar para round robin entre 3 endereços da mesma subrede que os IPs públicos, com o nome scan, enfim, normalmente a gente coloca ali hack scan, local domain, hack scan. Poderia ser, veja que eu não coloquei hack 1, hack 2, porque o scan, como a gente já viu, ele não é específico de um dos nodes. O scan é aquele onde a aplicação chama e o scan faz o balanceamento, ou seja, ele é transparente para a aplicação, para o usuário, aonde vai estar sendo feita essa conexão. Isso no balanceamento, como a gente já comentou, quando é balanceado por quantidade de conexões, e eu posso fazer scans específicos para serviços, para conexão via serviço também, lá definido no TNS. Bom, porém, no nosso caso de uma instalação de treinamento, que não envolve configuração de rede, vamos fazer utilizando configuração fixa no arquivo de hosts. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, pode ver algum material a respeito de configuração de DNS, de round robin, configurando scan no DNS com round robin. Então, são algumas coisas que podem ser aprofundadas, a gente pode até trocar ideia, enfim, caso seja necessário. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar no grupo, lá no nosso grupo de WhatsApp, que vai ser explicado, vai ser ajudado para quem tiver essa dúvida. Bom, outra coisa interessante, agora que já a gente, depois de ter feito essa configuração, vai ser instaladores do Oracle. Eu vou colocar esses 2 juntos, eu vou explicar para você por que eu estou fazendo dessa forma. Bom, eu imagino que você já tenha feito o download dos instaladores, claro, como eu imaginei. Para que a gente possa utilizar os arquivos baixados, a gente tem sempre 2 opções.
Ou eu copio os instaladores para dentro da minha máquina virtual, só que isso eu vou estar ocupando espaço lá na minha máquina virtual, certo? Eu já vou ter um disco rígido, um HD, vamos dizer assim, lá dentro, e eu vou estar ocupando espaço dele para gravar esse instalador. Outro item legal é criar uma pasta compartilhada no hospedeiro, onde eu possa ter acesso a esse conteúdo. Então eu vou ter uma pasta específica lá no meu hospedeiro e eu vou ter acesso ao conteúdo para eu poder instalar a partir dali. Se eu vou ter uma pasta mapeada, enfim, eu vou instalar a partir dali. Bom, vamos imaginar que a gente descompactou esses arquivos num local chamado Curso Hack. Olá, um exemplo, né? C Curso Hack. Agora, com a VM desligada, antes de mais nada, vamos verificar se temos o snapshot da última aula. Como eu já comentei, caso não tenha, a gente vai proceder. Então vamos desligar a nossa VM novamente e criar a pasta compartilhada. Aqui vai ter toda a forma de fazer. Vamos lá para a nossa VM, vamos fazer ela na prática para você ver como que isso vai funcionar. Bom, como eu já falei com a minha VM desligada, então eu vou dar aqui um shutdown, -H0. E vejam que eu já fiz uma alteração, certo? Eu já instalei a ASMLib nela. Tem gente que gosta de fazer snapshot a cada mudança, a cada alteração. Não sei se seria tanto necessário, mas se você quiser, você pode ir lá e fazer outro snapshot dessa alteração que foi feita. Eu vou te deixar bem à vontade para fazer. Eu não vou fazer no meu aqui, tá? Eu vou criar a pasta compartilhada. Então, para eu criar a pasta compartilhada dela, né, para eu criar essa pasta específica, eu vou vir aqui em configurações, pasta compartilhada, e vou dizer aqui aonde vai estar a minha pasta. Bom, essa minha pasta, tá? O meu padrão, eu vou colocar ela dentro do C. E vou pegar lá Curso Hack, que ela já tem o grid. Selecionei a pasta. Vou pedir para ela montar automaticamente, que eu não precise montar ela toda vez que eu faça. Montar automaticamente. Eu poderia colocar apenas leitura, caso quisesse. Ou seja, para que ela fique, que eu não possa alterar ela lá dentro do meu sistema operacional. Lá dentro da minha máquina virtual. Vou mudar o nome, só uma dica, que não tem lá na apostila, mas vamos colocar com minúsculo, tá? Para pegar por padrão só, que fique minúsculo. Dá OK. OK aqui novamente. E vamos iniciar a nossa máquina virtual para você ver o que vai acontecer, como que vai aparecer essa pasta lá dentro, como que vai aparecer esse diretório, né, ali dentro, como que eu vou trabalhar com ele. Eu vou te dizer por que eu fiz isso aqui antes de mudar o host, o que pode facilitar a nossa vida com isso. Ele está iniciando. Vou iniciar como root. E você vai ver que ele já montou uma pasta SF Curso aqui. Ele coloca SF na frente. Se você acessar o terminal, abrir um terminal, você vai dentro da pasta mídia, você vai ver que tem SF Curso, e aqui dentro eu tenho o grid, que é o instalador.
no meu Oracle Hack, instalador do meu grid do Oracle Hack. Muito interessante, muito legal, né? Porque você consegue, com isso, compartilhar a pasta entre o hospedeiro e a sua máquina virtual. Agora eu vou te dizer por que eu deixei para falar isso agora. Bom, o copiar-colar, aqueles IPs que eu quero fazer, algumas configurações, às vezes é legal eu agir da seguinte forma. Eu pego um arquivo comum, pego um arquivo texto, jogo as configurações que eu quero lá da minha máquina virtual, lá na minha máquina hospedeira, salvo o arquivo aqui dentro, abro o arquivo no Linux e faço o copiar e colar para onde eu quero. Quer ver? Olha o exemplo que eu vou fazer aqui. Olha só, eu criei um arquivo com o nome de IPs. Se eu der um VI nele aqui, eu tenho os meus IPs num arquivo texto. Aí como que eu posso fazer? Olha que interessante. Posso pegar, para quem não gosta de utilizar o VI, a gente pode instalar o Gedit. Ian, instala o Gedit. Gedit é um outro editor de texto, um pouquinho mais fácil de utilizar. Enfim, para quem gosta do que o VI. Eu prefiro utilizar o VI porque eu acho que o VI é mais tela preta, assim, é mais top, é mais raiz, né? Como falo, mas quem preferir o Gedit também, ele é mais um padrão assim, parecido quase com um Word e tal, se alguém achar interessante. É legal ver isso aqui que a gente já aproveita e já vê como instala, relembra, né, como instala alguma coisa caso eu queira, alguma aplicação, alguma coisa diferente, enfim. E pode ver que ele está baixando, né? Quando eu coloco Yan install, ele vai buscar, é importante que a máquina tenha conexão com a internet, porque ele vai buscar direto no repositório do Oracle Linux as packages necessárias. A gente já fez isso nas primeiras aulas, quando a gente fez a instalação do Oracle ASM, quando a gente puxou os pacotes dos packages do Oracle ASM, quando a gente baixou o pacote lá do pré-install do sistema operacional. Então a gente já fez isso aqui. Quando ele dá erro, dica, ele deu erro que tentou e tal e não conseguiu achar mais mirror, ele não conseguiu achar mais repositório, só executa novamente e você vai ver que o total de arquivos é 3.9, só que só falta 36K, ou seja, ele só faltou um pequeno arquivo, dá um Y, e ele vai procurar novamente só esse arquivo que faltou. E eu faço isso repetidas vezes caso seja necessário. Isso tem muito a ver com velocidade da internet também, tá? Então é bem importante saber essa situação, essa informação. Ó, instalando. Quando ele terminar, eu ter certeza que está ok, eu dou uma setinha para cima, mando o install do Gedit de novo, ele vai dizer, já está instalada a última versão, nada a fazer. Ok, com isso, se eu der um Gedit, iptxt, e ele vai trazer para mim agora um editorzinho mais, vamos dizer assim, com botões, enfim, melhor talvez de trabalhar do que o bom e velho VI, correto? Então, aí sem salvar. Agora eu vou fazer a minha alteração do que eu queria fazer do meu host. Para isso eu vou deixar duas janelinhas abertas, vou abrir mais um terminal, VI, e TC Hosts.
Olha lá. Copiei todos eles no Oracle, tá? No Linux, AX, enfim. Quando eu seleciono, não preciso dar Ctrl C, né? Acho que todo mundo já sabe, selecionei. Venho aqui, clico no outro lado, dou um ESC O no VI para que ele possa ir para a última linha inserível, que foi o que ele fez. Ele me abriu uma linha aqui. E dou um Shift Insert e ele traz todo o conteúdo colado, ok? Se eu der um ESC WQ, eu salvei. Se eu fizer um VI Host de novo, ele me traz ali o arquivo. Opa. WQ só exclamação, eu saio sem salvar. Então, se eu fizer aqui um ping no hack 1.local domain, ele vai pingar pelo endereço que eu coloquei. Se eu simplesmente fizer ping hack 1, ele vai pingar pelo endereço que eu coloquei. Se eu colocar ping hack 2, ele vai buscar pelo endereço que eu coloquei, mas ele não vai pingar, é claro, porque o destino não está alcançável, ou seja, o servidor não está no ar, o servidor do meu hack 2, certo? Opa, ele me trouxe informação aqui, ó, de que um plugin de segurança, Security Update está disponível. Não quero baixar, mesmo porque a minha base só de teste não tem necessidade de fazer isso, ok? Então, fizemos essa modificação, fizemos a alteração do host conforme necessário. Então, a gente criou a nossa pasta compartilhada, pedimos para montar automaticamente. Se eu quisesse colocar apenas leitura, significaria que lá do meu hospedeiro eu não consigo, lá da minha máquina virtual eu não consigo alterar a pasta que está no hospedeiro. Vai depender da necessidade de cada um. Lembrando que ele cria essa pasta compartilhada e ele coloca ela com o nome SF underline. E eu preciso agora fazer, antes de proceder com qualquer coisa, eu preciso instalar um pacote específico do grid no Oracle Linux que vem dentro da instalação. Eu vou rodar como root, caso eu tivesse conectado como Oracle, eu vou rodar como root, acessar a pasta e fazer cvok disk underline grp igual ao install. Eu estou definindo qual que é o nome do grupo do disk e do grupo que vai ser dos discos e fazer um export dessa variável e rodar rpm-uvh esse pacote que tinha ali dentro, esse cvodisk 1.0.9-1, ok? Então, esse vai ser o processo que eu vou fazer para dar o passo inicial da minha instalação. Vamos voltar para a nossa máquina virtual agora. Antes de mais nada, eu queria comentar uma configuração bem interessante com vocês. Lembra quando a gente fez, vou entrar no fconfig aqui, que a gente fez as nossas placas, a gente colocou a ET0, ET1 e fizemos a ET2. Ok, essa placa que comunica com o hospedeiro, a gente consegue conectar via MOBA também, caso eu queira fazer via PUT, enfim, eu posso fazer SSH root .118 sem a Oracle e estou conectado na minha máquina, ok? Se alguém preferir, pode ser feito a partir daqui também,
Legal? Bom, vamos voltar então, só para quem às vezes prefere utilizar a partir daqui, mas a gente vai continuar a nossa máquina virtual. Então, vamos lá dentro do nosso mídia. Grid. Dentro da pasta RPM. E vamos definir o SVOQ disk, aquele que a gente comentou. Lembra que a gente comentou que vamos ter que definir uma variável? Vamos definir essa variável de ambiente. Vamos definir ela conforme a gente viu lá no nosso material. Então, para definir CVOQ disk underline grp igual o install minúsculo, ponto e vírgula, export CVOQ disk underline grp. Se eu quiser ver se está ok, faço um echo CVOQ disk grp ou install. Ok? E agora eu vou fazer a instalação do meu RPM. RPM menos UVH, menos U maiúsculo, VH, e VOQ disk. Ok. Viu que os dois foi instalado, os dois foram feitos de forma correta, como a gente tinha previsto. Agora, voltando aqui ao nosso material, a gente vai fazer o clone da máquina virtual. Trabalhar com máquina virtual é muito interessante, eu acho que permite uma versatilidade muito legal. Uma delas é a possibilidade de clonar a EVM com um simples toque de copiar e colar. E eu acho que o mais legal de tudo isso não é apenas essa vantagem. Eu sou um fã da virtualização. Eu acho que nos permite flexibilidade em backup. Eu posso fazer um backup da VM inteira, trazendo tudo que tem nela, aplicação, banco, enfim. É legal para transporte entre storage. Eu posso criar um arquivo, criar uma cópia aqui e voltar essa cópia, voltar essa virtualização em uma outra máquina. Então é bem interessante. E existe até um jargão, né, na área de TI, na área de infra principalmente, que a gente usa falar em P2V. Já ouviu alguém dizer assim, vamos P2vinhar o ambiente? Cara, a primeira vez que eu escutei isso eu achei um troço meio estranho. Aí, nada mais é do que P2V é Physical to Virtual, ou seja, PTV, Physical to Virtual. Aprenderam mais uma nova, né? Acredite, essas palavras existem realmente em TI. Bom, qual que é a ideia dela, de você fazer um P2V? Você tirar um ambiente que é físico e jogar para virtual e ter essa gama toda de vantagens, essa gama toda de informações que você pode ter, que podem te facilitar. Para clonar uma máquina virtual, a ideia nossa é que eu não tenha que refazer toda essa instalação de novo, perca todo esse tempo para fazer a instalação de novo para criar o RAC 2. Vamos ter 2 nodes do RAC e eu vou simplesmente clonar máquina 1, dizer que ela é a máquina 2, entrar lá, alterar dados como endereço de IP, endereço de MAC address, algumas coisas que eu tenho que alterar, nome da máquina, mas é bem mais simples do que se eu tivesse que reinstalar todo o sistema operacional de novo. E ter uma vantagem, eu garanto que as duas máquinas do RAC estão exatamente com a mesma configuração, certo? Então, assim, nesse clone, eu vou fazer nascer o RAC 2 sem que precise reinstalar tudo. Assim, é interessante dizer que eu poderia fazer para criar um RAC 3, 4, 5 e por aí vai. É bem diferente que se eu tivesse um ambiente físico, onde eu não conseguiria fazer esse clone. Se não fosse um ambiente virtual, se não tivesse feito um P2V, ele seria um ambiente físico e eu não conseguiria fazer todo esse processo. Dentro da nossa máquina virtual, dentro da nossa VirtualBox, eu tenho a opção, aqui com a máquina baixada, claro. É interessante fazer agora sim, término da aula 7, fazer um snapshot para garantir. Depois disso, vamos fazer
o processo de clonagem da máquina virtual. Vamos fazer na prática, tá? E a gente vai ver como que isso vai ser feito. Então vamos de volta para nossa máquina virtual. Vamos aqui para nossa máquina virtual, mesmo porque eu vou precisar baixar ela, ok? Não vou precisar subir mais ela agora. Vou baixar a minha máquina virtual, deixa eu dar um "-h0". Voltamos aqui para a área que todo mundo já conhece. Vamos criar um snapshot aqui agora então. Final. Aula 7. Configurado asmlib. Criada a pasta compartilhada. Configurado IPs no hosts, instalado CVUKDisk, ok? Então, posso olhar aqui as informações, enfim, que eu tenho da minha máquina. Ó, se eu ver aqui, ó, ela passou a ter pasta compartilhada a partir do final da aula 7. Olha que interessante, ok? Bom, vamos agora então aprender como fazer para clonar a minha máquina. Vamos clicar aqui em cima dela, clonar. Vou clonar com o nome de hack2, vamos colocar em minúsculo, deixar desmarcado aqui, reinicializar o endereço MAC de todas as placas, vamos fazer isso manualmente depois. Próximo, clone completo, próximo, estado atual da máquina, como ela está no momento, ou seja, com o snapshot que eu tenho agora, clonar. Ele vai demorar um pouco para fazer o processo. Mais ou menos de acordo com a máquina de vocês, claro. Em alguns casos, podendo levar 20 minutos, meia hora para concluir o processo. E o nosso resultado esperado é esse, hack 1, hack 2, você pode ver que o hack 2 não tem nenhum snapshot ainda, mas ele é uma cópia fiel do estado final do meu hack 1. Próxima aula eu vou fazer algumas configurações importantes, como por exemplo alterar o MAC address, alterar a IP, enfim, para a gente aprender como faz. Vou passar uma dica legal para vocês, caso vocês queiram transportar, como eu comentei da VM, eu acho legal de falar, se eu quiser transportar uma máquina virtual para algum lugar. Eu quero transportar essa minha máquina virtual hack 1 ou hack 2 para um outro VirtualBox. Basta que eu venha aqui, clique com o botão, venha aqui em arquivo, importar ampliance ou exportar ampliance. Se eu vou exportar, se eu quero tirar daqui para outro lugar, eu vou exportar ampliance. Se eu quero que eu preciso trazer uma outra máquina, eu vou importar. Então eu vou pegar aqui um exemplo da hack 2, eu vou vir aqui exportar appliance. Eu posso dar um nome específico, colocar algumas observações se quiser, e configuração de armazenamento aonde que eu quero esse meu arquivo. Vou jogar lá dentro do meu C, aquele mesmo que a gente tinha colocado o arquivo, só para exemplificar. Hack 1, backup, exportar,
E agora ele vai demorar um tantão, né? Vamos dizer assim, mas ele vai montar esse meu arquivo. Eu posso pegar em uma outra máquina virtual e importar. E ele vai criar todos os itens, os discos, enfim, tudo que tem daquela VM específica. Isso é legal se eu quiser, enfim, montar um exemplo, montar um template para passar para alguém, eu posso fazer nesse padrão. Então, na nossa próxima aula, a gente vai configurar o Node 2 e garantir, através da rede, que eles se conversem entre si, como eu já comentei, alterando o MAC address, alterando o endereço IP, certo? Então, façam esse procedimento, não esqueçam de, no final de tudo, fazer um snapshot, como a gente fez. Da Hack 2 não tem necessidade ainda, porque ele é um clone do Hack 1, então ele está ok. Gente, um grande abraço e até a nossa próxima aula.